Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Dr. Fábio, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, né? E hoje, excepcionalmente numa quarta-feira, estamos aqui reunidos para mais uma live nossa aqui, né? E hoje temos como convidados aqui os meus amigos lá da Imunitas Vacinas, né? O doutor Praça, biomédico, diretor lá da Imunitas, e a Renata, aqui, médica infectologista, que já fez algumas lives com a gente aqui já, né? Então, pessoal, boa noite, por favor, se apresentem aí, né? E vamos começar a nossa live. Aí, Renata, pode ir? Pode começar você. Eu sou Antônio Carlos Praça, biomédico, com especialização em imunologia também, e estamos tocando as vacinas aqui, procurando dar uma melhor informação para vocês. Estamos à vontade aí para vocês perguntarem e conversar à vontade. Vai lá, Renata. Boa noite, meu nome é Renata Praça Long, eu sou médica infectologista, trabalho na Imunitas Vacinas, eu sou professora da Faculdade de Medicina aqui da UFPD e trabalho no HU também. Legal, muito bom. Bom, pessoal, então, né, dia 9 agora, semana passada, foi o Dia Nacional da Imunização, né? Então, aproveitando essa data tão importante, resolvemos fazer essa live aqui para a gente falar um pouco sobre a importância das vacinas, né? Então, doutor Praça, vamos falar um pouquinho aí, um pouco do que é a vacina, né? E como que ela ativa o nosso sistema imune. Acho que nós vamos começar dessa forma, né? Pois não. Bom, é importante a gente saber duas coisas, né? Você tem a vacina e o processo da vacinação. A vacina é um imunobiológico, como se fosse um medicamento. Na realidade, é um medicamento para prevenção, tá? Ele não é um medicamento curativo. E a vacinação é um processo. Então, você divulgar isso, você só ter a vacina não adianta nada. Você tem que ter a orientação das pessoas para que elas procurem o sistema de saúde e façam as suas vacinações. Então, nós temos, pelo SUS, temos as clínicas privadas que trabalham com as vacinas e são instrumentos para a gente tentar proteger. Então, basicamente, a vacinação é um processo de prevenção. Você vai usar esse procedimento quando você estiver bem de saúde, para você não ter problemas futuros. Então, isso é o básico e importante. As vacinas, elas vão, de uma forma geral, estimular o sistema imunológico para que você possa reconhecer alguns agentes que podem ser prevenidos pelas vacinas. Então, isso começou lá no final de 1790 com Jenner, quando ele, pela primeira vez, até o nome vem daí da vacina, porque existia uma doença, que era a varíola, já existia naquela época e já se conhecia. E tinha uma doença parecida nas tetas das vacas. Então ele reparou que nos sítios onde o pessoal fazia a ordenha, eles não pegavam a doença. Então ele não entendia ainda até... Então naqueles primórdios é que eles foram fazendo. Então ele fez uma mistura, um experimento com aquela ferida que tinha nas vacas e usou nas pessoas. E aquilo deu certo e mostrava que as pessoas não tinham mais o contato. Então, do nome vacina vem aí, que era da vaca, porque foi ali a primeira vez. E daí, até hoje, a gente está progredindo cada vez mais com esse procedimento. Uhum. E, Renata, Renata, não sei se a Renata quer colocar alguma coisa. Renata, tá, então lá desde Jenner, né, criou a vacina, passou por Pasteur e por N outros cientistas que desenvolveram, né, e nesses mais de 200 anos, como que a vacina mudou a realidade das doenças infecciosas? Acho que isso é um fato muito importante da gente falar, né? A vacina, ela é dos maiores feitos da medicina como um impacto na esperança de vida ao nascer das pessoas, né? O que é a esperança de vida? Eu vou nascer e vou viver quantos anos, né? Então, há 100 anos atrás, a esperança de vida era por próximo de 40, 50 anos. Hoje a esperança de vida da população, né, em alguns países da Europa chega perto de 80 anos, aqui no Brasil é mais de 70 anos, né? Então a gente teve uma diminuição drástica de mortes
por doenças infecciosas, né? A OMS estima que a gente previne no mínimo 2,5 milhões de mortes por ano com o uso das vacinas, né? Então, esse é o maior impacto que elas podem trazer para o ser humano, né? As doenças infecciosas eram a principal causa de morte no Brasil há 50 anos. E hoje não são mais. E muito disso é devido à imunização, ao Programa Nacional de Imunizações que a gente tem no Brasil, que é o melhor programa do mundo, né? É o país que mais investe em vacinas do mundo e isso traz um impacto muito grande à saúde da nossa população. Legal, muito bom. E isso mostra realmente essa importância, né? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho então desse nosso importante, né, Plano Nacional de Vacinação, né, da nossa que é um modelo para o mundo, né? Um modelo que já vem há mais há quase 40 anos e que sai governo, entra governo, nós continuamos sendo modelo de vacina, né, que é realmente uma política de Estado, né, isso deixa a gente muito contente, né, que poucas coisas são política de Estado nesse país, e vacina né, e a gente consegue continuar vacinando independente dos ventos políticos no nosso país, né. Então, vamos falar um pouquinho como é que é esse calendário, né, vacinal das crianças, aí que o foco no calendário público são as crianças, né? Exato. O calendário, de uma forma geral, essa proteção que a gente precisa dar, ele é baseado praticamente naquela curva de amadurecimento do sistema imunológico. Então, as mães costumam ficar bravas, mas por que meu filho no primeiro ano tem que tomar tanta picada e depois ele vai diminuindo, a hora que ele for maior é que ele está mais preparado? Então, por quê? Porque no começo, quando a criança nasce, ela nasce com a fotografia do que anticorpo que a mãe tem. Então, se a mãe teve a doença, se ela tomou a vacina, se ela se protegeu, então o que ela tem de anticorpo, ela entrega para o filho. Então, a criança nasce com os anticorpos da mãe. Ele não sabe ainda, essa criança não sabe ainda fazer os anticorpos, mas ela tem aquilo atuante, tanto que é muito raro você ter alguma doença infecciosa numa criança pequena, porque ela tem o anticorpo da mãe e o anticorpo está ali para proteger. Então, se ela tiver algum contato com algum agente, através das pessoas que estão em volta, ela vai se defender durante algum tempo. Esse anticorpo, é lógico, ele tem uma meia-vida, ele vai acabar a função dele mais ou menos com 1 ano. Então, nesse primeiro ano de vida, por isso que a gente precisa dar várias vezes. E uma das funções do sistema imune além de produzir o anticorpo para defesa imediata, também fazer o reconhecimento desse agente mais para frente. Então, tem umas células que vão reconhecer isso. E quando a criança é pequenininha, até o 3º ano, ela vai amadurecendo, ela vai devagarzinho aprendendo a reconhecer. Então, no primeiro ano, a gente dá várias vacinas, que é para ela ir já começando a aprender como é que faz. Basicamente, ela não faz muito anticorpo, mas ela vai fazendo as células de memória. Então, eu costumo mostrar para a mãe assim a ideia, que o anticorpo ele vai agir direto no agente. Agora, a célula de memória, que é importante lá para frente, a gente lembra daqueles filmes de cowboy, ou filme de policial, que o polícia vai botando a cara dos bandidos na parede. A célula de memória, ela justamente vai fazendo mais ou menos isso. Ela vai mostrando para o sistema imune como é que são, como é que é o da catapora, como é que é o da varíola, como é que é o da pólio. Então, quando esse agente chega, a ideia daqui para um pouco mais para frente, quando esse agente chega, ele reconhece e fala, opa, chegou aquele ali, vamos fazer anticorpo, vamos tirar ele daqui, porque ele vai estragar alguma coisa aqui no organismo. Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Por isso que tem que tomar essas vacinas que são para ir ensinando a criança a fazer essa defesa. E isso vai gerando. Então, no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, já está melhorzinho, já está reconhecendo mais. Então, vai diminuindo. Então, a gente vê pelo calendário que no primeiro ano, hoje em dia, nós tomamos, são mais ou menos 15 picadas e mais alguns agentes que são por via oral. Esses normalmente são mais fáceis da criança aceitar. Então, isso a gente sempre tem que ter essa ideia, que essa proteção vai sendo feita aos poucos, devagar. E precisa fazer reforços depois, que é para o organismo ir relembrando aquilo e fazendo sempre anticorpos. Porque se ficar muito tempo sem contato,
existe o risco do organismo dar uma esquecida, mas a gente sempre relembra e sempre que tiver um contato, isso já é uma reativação para ajudar que o organismo faça bastante anticorpos e se prepare para esse sistema. Então, o calendário tem, basicamente, o calendário visa as crianças, começam com as crianças, depois nós temos os adolescentes que precisam de outros reforços e algumas vacinas que são contra doenças que não são imediatas. O grande exemplo que a gente tem é o HPV, que é uma vacina contra o câncer de colo de útero. Então, o câncer de colo de útero normalmente vai aparecer na mulher adulta. Então, por que a gente dá a vacina do HPV? Ela é feita não na criancinha pequenininha, mas quando ela já está entrando na adolescência, 10, 15 anos, entre 10 e 15 anos. Porque ali, nessa fase, o sistema imunológico ele está bem desenvolvido entre mais ou menos os 10 e os 55 anos. Então, o que você usar de vacina nessa faixa etária, normalmente, vai funcionar bem, vai montar anticorpo, vai fazer célula de memória e vai levar essa proteção lá para frente. Por quê? O organismo do ser humano ele vai enfrentar o HPV, na realidade, em termos de doença, lá na idade adulta. Então, ele precisa lembrar, precisa ter aquela fotografia de como ele é, o agente, para que ele se defenda lá com 35, 40, 50 anos de idade. Então, por isso que não adianta dar, por exemplo, dar essa vacina numa criança muito pequena. Ela não vai fazer célula de memória, ela não vai levar para frente. Então, por isso que o calendário, ele é todo cheio as vacinas têm época certa, porque isso está relacionado com o risco da criança, com o amadurecimento do sistema imunológico. E os calendários também são feitos não só para as faixas etárias, mas ela tem uma função de refazer, de relembrar, e também, por exemplo, em surtos. Dependendo da doença, quando tem surto, você precisa vacinar a população. Então, isso está fora daquele calendário. É uma atitude de exceção que a gente faz para fazer. Então, você vê que, principalmente sazonalidade, nós estamos agora na época entrando no inverno. Então, é a época da gripe. Então, todos os anos, a vacina da gripe, ela vem nessa época. Então, ela não está junto, ela está andando junto naquele calendário, mas ela sempre vai ocorrer nessa época. Vamos supor que haja um surto de meningite dentro de uma universidade, por exemplo. Então, o plano de saúde ou a prefeitura, no caso, num lugar pequeno, vai falar, olha, vamos fazer um processo de tentar conter aquela doença. Então, faz a vacinação daquele grupo que está naquele local, e que pode estar suscetível também, né? Então, o calendário ele serve para aquele calendário normal e o calendário das exceções, que seriam a sazonalidade e também ou a vacina ou a doença endêmica, também, que é o caso, por exemplo, da febre amarela, que em certas regiões do mundo, do norte da Argentina até a América Central, existe o mosquito e o agente. Então, essa doença está mais ou menos nessa região. Então, não é todo mundo que toma vacina. Não é normal tomar vacina de febre amarela na Ásia, a não ser em alguns países ou na Europa, porque eles não têm mosquito. Então, isso já depende mais no nosso calendário, já existe essa vacina, porque aqui existe o mosquito, existe o agente e nós estamos envolvidos no meio desse triângulo. Quer completar, Renata? Eu acho que é importante a gente lembrar que as vacinas nas crianças, principalmente no primeiro ano de vida, evitam muitas mortes. Que a gente usa a vacina para evitar muitas mortes, né? Agora eu vou denunciar um pouquinho a minha idade, mas nos anos 80, né? A gente tendo campanha de soro caseiro. Vocês lembram disso? Porque as crianças nos anos 70 e 80, elas morriam de diarreia, né? A festinha de um ano que a gente faz com tanto amor agora era para a gente comemorar que a criança vingou, né? E foi nos anos 80 que começou as grandes vacinações, as campanhas de poliomielite. Hoje em dia, atualmente, a gente também usa vacina de rotavírus, né? Então, muitas das doenças que a gente não vê hoje, que a gente não se preocupa, é porque no passado a gente conseguiu
combatê-los com o uso da vacinação. Legal. E é esse ponto aí que eu acho que é uma coisa importante da gente falar, né? Agora que nós estamos falando de vacina em criança, né? Que assim, o pessoal fala, mas ninguém mais tem catapora, ninguém mais tem pólio, ninguém mais tem rubéola, ninguém mais tem sarampo, apesar que sarampo já voltou, né? Mas assim, se você não vê essas doenças há muito tempo, por que eu tenho que continuar dando vacina para o meu filho? Né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante da gente falar, né? Porque a gente vê que a cobertura vacinal no Brasil está caindo, né? Quer dizer, as crianças estão tomando menos vacina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E a gente fala que às vezes a vacina é vítima do seu próprio sucesso, né? Então, Renata, fala um pouquinho pra gente aí, por que tem que continuar vacinando se a gente não vê mais essas doenças aqui no país? A vacina ela é vítima do seu próprio sucesso. A gente não vê mais justamente porque nossas crianças estão vacinadas. Uhum. Né? Se a gente for para países mais pobres, por exemplo, a poliomielite, ela aparece no continente africano, em alguns países do Oriente Médio, e a gente não pode considerar uma doença erradicada. A única doença erradicada do mundo é a varíola. Todas as outras doenças têm. Tá aí o Covid essa semana para provar isso. Nós estamos passando pela quarta onda de Covid. Então, a doença continua circulando, principalmente as doenças de transmissão respiratória. E a vacina faz com que a gente tenha casos mais leves. Então, às vezes, a gente pode... não reconhece porque ele é um caso mais leve e ele não parece como ele parecia antes. Então, a importância de se manter as altas coberturas vacinais é justamente para evitar a reintrodução no nosso meio dessas doenças. E o sarampo está aí, o sarampo é uma grande prova disso, né? As coberturas vacinais no país estão abaixo de 30% em algumas regiões para o sarampo, tá? Estão bem baixas, e é muito importante que a gente vacine, né? Porque é uma doença imunoprevenível que a gente fala, então não é para ter mortes por ela, né? Então pode ser que a gente comece a ter casos graves e óbitos. Outro exemplo é a coqueluche nas crianças, né? As crianças até 1 ano de idade, elas estão vacinadas pela mãe, elas são suscetíveis à coqueluche. É uma doença que a criança só tem a vacinação completa aos 6 meses. E do 0 aos 6 meses pode ter casos graves e pode ir a óbito. Tanto que a gestante no Brasil ela é orientada a tomar a DTPA, que tem o componente celular da pertussis mesmo no SUS. Tá? Então a gente não vê essas doenças porque o nosso Programa Nacional de Imunização ele está sempre ativo e está sempre indo atrás e está sempre prevenindo, né? E aí a gente abre espaço, infelizmente, para as fake news, né? Para as histórias que vêm aí e aí vão colocando medo nas pessoas, né? E aí a gente percebe isso daí, né? Quer dizer, a cobertura vacinal no Brasil de anos para já vinha caindo, né? De 5 anos para cá, e do início da pandemia para cá despencou, né? Então, isso se deve muito à pandemia, mas também se deve muito a esse debate horroroso que teve aí sobre a crítica à vacina da Covid, que acaba pegando para tudo, né? E acaba se disseminando para tudo. Mas aí eu quero até colocar uma coisa aqui, porque quando começou essas discussões horrorosas aí, né, de que a vacina da Covid tem para matar as pessoas, tem um chip lá dentro, ou é uma coisa que vai causar doença no futuro, não sei o quê. E aí eu fui dar uma estudada na história, né? Eu sou uma pessoa que adoro história, né? E eu fui ver, né? Você vê que os argumentos que se usam hoje são, tudo bem, mais modernizados, mas são os mesmos argumentos que se usavam na revolta da vacina em 1920, lá com Oswaldo Cruz, né? Então, quer dizer, a mesma coisa que eles falavam lá contra a vacina da febre amarela, que falavam lá nos Estados Unidos contra o Salk na vacina da polio, é a mesma coisa que falam hoje da vacina da Covid, né? Então, na verdade, é requentar notícia antiga, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, porque eu acho que isso é tão importante, né? É importante isso, porque eu diferenciei bem no começo vacina de vacinação, porque a vacina, ela progrediu, a tecnologia médica, ela cresceu. Então, eu costumo comparar, às vezes,
os pais falam, nossa, mas será que vai dar febre? Será que vai doer? Será que ele vai chorar? Então fica meio preocupado. Então a gente precisa lembrar uma coisa. As vacinas elas foram feitas desde, a gente viu, no século passado, começou o século XX, foram fazendo as vacinas. Então, eu costumo comparar, às vezes, para os pais, eu falo assim, veja bem, quando você tirou a carta há 20 anos atrás, como é que era o carro? Ele não tinha espelho retrovisor, o câmbio era duro, o freio não funcionava na chuva. Hoje, o carro foi modernizando. A vacina do mesmo jeito. Vão se estudando, vai fazendo como é que se diz? Novas tecnologias vão sendo usadas. Então, a vacina já não dá mais tanta reação como dava, já é muito mais eficiente, ela ajuda o organismo a produzir mais anticorpo, de uma forma mais fácil e mais simples. A vacina, a injeção não dói tanto como doía antes, era diferente, era um revólver que dava um tiro no braço. Então, isso tudo melhorou muito. Então, não existe mais aquele pensamento antigo. Então, isso que a gente comentou, por isso que o calendário vai mudando um pouquinho. Então, antigamente era uma dose só do sarampo, depois passou para 2 doses, com 3, 4 anos, dava com 1 ano de idade, depois com 4. Então, isso demorava muito. A mãe esquecia, depois de 3 anos, a criança cresceu com 4 anos de idade, ela já não precisa ir todo mês no médico. Então, a mãe tinha que lembrar de levar no médico. Então, às vezes, esquecia. Então, você tem hoje, por exemplo, eu costumo fazer um cálculo de 2010, entrou muita coisa interessante no calendário, muita vacina melhor, mais adequada, vacinas combinadas, que tem 4, 5, 6 doenças numa picadinha só, que já protege. Antigamente era uma de cada. Então, você vê que isso já é não precisa ir tanto no posto de saúde, na clínica de vacinação, para fazer a vacina, porque com uma picada você já dá para 5, 6 doenças, 4 doenças. Isso facilita muito. E deixa. É muito efetivo, porque a mãe não esquece, porque a mãe também tem outros filhos, tem mais o que fazer, não é só. Então, tem que se lembrar disso. Então, a gente que teve essa volta, você falou bem na volta do sarampo, porque sempre tem uma quantidade de pessoas dentro da população toda, quando você faz o calendário e quando o serviço de saúde vai fazer a vacinação, tem algumas pessoas que ou não podem se vacinar ou têm alguma doença de base, alguma coisa que não é efetiva a vacina para aquela pessoa, para você ser eficiente no serviço. Então, o que acontece? Por isso que a gente fala, caiu a cobertura vacinal, quer dizer, diminuiu aquela quantidade de pessoas vacinadas, elas ficam mais suscetíveis, começam a aparecer os casos e começam através daqueles que estão protegidos. Então, hoje em dia, depois de 2010, a gente tem muita gente que, por exemplo, só tomou uma vacina de sarampo. E não tomou mais. Como a população estava toda protegida, não tinham tantos casos. Então, essa pessoa ela vai ter uma defesa um pouco mais... a imunidade de rebanho, ela está pegando por aquelas pessoas que estão mais vulneráveis. Então, é por isso que acaba crescendo e a partir daí volta de novo. Por isso que a gente tem que vacinar todo mundo, uma porcentagem grande da população, de preferência acima de 90% a 95%. Porque aí você consegue ter mais eficiência. Então, essa a importância. Pode falar. Então, eu queria aproveitar esse gatilho que o senhor colocou aí, né, para a gente puxar aí, né, Renata? Porque assim, né, acho que a gente tem que falar aqui, né, na vacina como um ato coletivo e não individual, né? Que acho que a população às vezes não enxerga isso, né? Como que a gente, que o Dr. Praça falou aí, que tem pessoas que não podem tomar vacina. Tem uma pequena parte da população que não pode tomar vacina, ou porque tem alergia, ou porque não chegou na idade ainda para tomar aquela vacina, né? E como que você protege aquela pessoa que não pode tomar vacina, né? Pela raciocínio do uso coletivo da vacina. Eu acho importante falar disso. Fala aí um pouco sobre isso, Renata.
para a pessoa compreender a importância de você proteger a população com a vacinação, né? O Brasil é um país tão à frente na vacinação por causa disso, porque a vacina é um ato coletivo. A vacina não é um ato individual. Então, eu tenho 10 pessoas. Vamos pensar numa sala de escola. Eu tenho 20 crianças ali dentro. Se as 20 crianças estão vacinadas por sarampo, se uma pegar sarampo de alguém, porque a vacina não impede que pegue, né? Impede que você fique grave. Se uma pegar, a chance das outras pegarem é 1. Se eu tenho 10 crianças na sala, 5 vacinadas e 5 que não estão vacinadas, uma pega, as outras 4 com certeza vão pegar também. Aí o vírus vai circular muito ali. Aí vamos pensar que aquelas 4 pessoas vão para casa. Aí uma daquelas tem a avó que está tratando câncer. Aí a avó tomou vacina quando era pequena. E não tem mais unidade que está tratando câncer. Está tratando câncer. A avó vai parar no hospital. Então, na verdade, aí eu vou puxando, aí você vai entendendo que a vacina é uma coisa coletiva. Você entendeu? Então a gente dá nas crianças, mas porque é no local, na idade que ela circula mais. Mas a gente está protegendo toda a família dela fazendo isso, não só ela, né? Então é isso. E assim, aquela que não pode vacinar, aí vamos fazer de conta que na sala tem 10 crianças e tem uma que tem uma imunodeficiência congênita e não pode vacinar. Se as 9 estiverem vacinadas, elas vão proteger aquela uma que não se vacinou. Ela não vai ficar doente. Agora, se só 4 estiverem vacinadas, aquele vírus vai circular, aquela criança vai pegar e também vai ficar doente. Exatamente. É isso. Isso foi até, eu lembro, quando teve aquele surto do sarampo, acho que uns 2 anos atrás, né? Que um filho de um companheiro lá do Rotary, um neto, né, de um companheiro do Rotary, tinha nascido, um bebezinho, e ele me perguntou, meu filho não pode tomar vacina, né? Ainda. Como que eu protejo esse meu neto, né? Falou, todo mundo em volta dele tem que estar vacinado, né? É vacinando os outros que podem ser vacinados em volta dele. Né? Então, esse raciocínio é muito, muito, muito importante. Né? Bom, antes da gente entrar em outras faixas etárias, né, eu acho importante a gente discutir uma coisa aqui. Né? O nosso calendário é um calendário muito completo, né? O nosso calendário infantil no Brasil. Mas existem vacinas que não estão no calendário infantil ainda. Né? Que vacinas são importantes? Que a pessoa que tiver condição, tiver como, é importante dar nessas crianças, além das vacinas que estão disponíveis no SUS? Algumas vacinas importantes são, por exemplo, as vacinas da meningite. A meningite meningocócica que eu estou falando. Porque são 5 sorotipos. O sistema público tem o mais comum, é o meningococo C, ele existe a rotina no serviço público. Mas os outros não estão, são vacinas mais novas. Elas existem há 4, 5 anos. Isso demora um tempinho ainda para entrar, porque elas são vacinas com tecnologias novas. E você tem que encaixar dentro do calendário para todas as crianças. E isso também tem um custo financeiro, que você tem que lembrar que mais ou menos nascem 3 mil crianças por ano no país. Então, 3 milhões, desculpe, 3 milhões de crianças que nascem no país. Então, você vê que quando você fala, eu vou dar a tal vacina para as crianças com menos de 1 ano. Você tem, bom, naquele ano são 3, então são 3 milhões de vacinas. Mas são em 2 doses. Então já são 6 milhões de vacinas. Então, isso tudo tem que ser analisado no contexto de medicina coletiva. Então, tem que encaixar isso dentro do custo global do sistema de saúde. Então, devagarzinho ele vai entrando, algumas vacinas eles vão colocando no serviço e algumas vão ficando por um pouquinho depois, porque se você tiver que colocar essas vacinas, você tem que pensar em tirar de algum lugar esse movimento financeiro. Tem que sair de algum lugar. Então, o pensamento é epidemiológico e é de proteção. Então, a gente tem aí, eu estou citando a meningite, mas, por exemplo, tem uma diferença também entre as vacinas, porque a vacina, o rotavírus, ela é um pouquinho diferente do serviço público e do privado. Então, são vacinas, às vezes, com uma técnica um pouco mais moderna.
E elas vão entrando devagarzinho e já vão ocupando o seu espaço e vão protegendo. Então, de uma forma geral, o Brasil realmente é um exemplo para todos, porque realmente é dentro do sistema público o que dá mais vacinas para todos a população de uma forma geral é o nosso país. Os outros países vão devagarzinho, eles vão chegando, mas não tem tanta condição. Mas a gente consegue fazer isso, que inclusive vai atingir o que a gente vai conversar daqui a pouco sobre outras faixas etárias, que acabam indiretamente protegendo as crianças também. E como você falou, aquela proteção em volta de quem não há, ou que tem alguma doença que prejudica a eficiência da vacina. Então, as pessoas que estão em volta, é aquele sentido coletivo de proteção também. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui. Coisa... Quer completar, Renata? Sumiu a voz, Renata. Renata, acho que você desligou o microfone. Eu acho que o calendário nacional de imunização ele é muito completo. E eu acho que a principal coisa que a gente tem que entender no Brasil e no mundo, qual a diferença do público e do privado? A diferença do público e do privado é principalmente a visão. O Sistema Único de Saúde, ele tem uma visão coletiva. Então, ele vai pegar as doenças mais prevalentes, que vão dar mais custo para o governo, e vão utilizar contra aquilo. Tá? Por exemplo, em relação à meningite. O governo dá a meningite C. Na clínica particular, a gente tem a Y e a meningo B. Por que essa diferença? Porque a visão da clínica particular é uma visão individualizada e personalizada. E a visão é uma visão coletiva. Então, se você pode dar todas as vacinas do SUS, que o SUS oferece para o seu filho, não esqueça de ter tudo. Você vai protegendo ele e protegendo a comunidade. Então, personalizando e pensando no indivíduo como um todo, você pode oferecer outras e ofertar outras vacinas. Algumas vacinas, o SUS só oferece uma dose. E você pode completar essa imunização no privado, dando doses de reforço. Porque as doses de reforço aumentam a imunidade. Entendeu? Então, eu acho que esse é o principal pensamento, a principal diferença. Legal. Ó, então vamos lá. Ó. Eu até vou fazer uma pergunta. Essas vacinas... Pode falar, doutor Tarso. Tem a pergunta do Luciano. Pode perguntar. Pode? Tá. É que o que eu digo é o seguinte, que essas... você tem alguma pergunta que quer fazer? Então, o que eu ia colocar aqui, ó. Primeiro falar, pessoal, que tem uma pergunta aqui que já fizeram, mas dizer pro pessoal, ó, participem, tem bastante gente participando, façam perguntas, tá? Aproveitem, porque eu sei que vacina tem muita polêmica, tem muita coisa, então, por favor, perguntem. Então, aqui, ó. Então, até que nós vamos começar a falar de adulto, então já puxar uma pergunta aqui que a Luciana Zambuja colocou. Ela falou, ó, nós estamos tendo surto de dengue, e a vacina para dengue, ela já existe? Já dá para vacinar? Pode vacinar? Como é que está a situação da vacina da dengue? A vacina da dengue, ela já existe, é o que eu digo. Não, pode falar. Pode falar, pai. A vacina da dengue, ela já existe, mas ela não está ainda no calendário. É uma dessas vacinas que elas precisam, são duas, são em 3 doses normalmente. Então, não adianta, por exemplo, fazer, vamos dar uma dose. Uma dose não é o suficiente. E tem certas condições. Por exemplo, primeiro a faixa etária. A vacina é para pessoas entre 9 e 45 anos de idade. De preferência que já alguma vez a dengue, tiveram a primeira dengue, porque a dengue são por vírus que dão a doença. Então, você pode ter a dengue 4 vezes. Então, o que acontece? Existe alguma possibilidade remota de uma reação um pouco mais forte dessa vacina, fora dessa faixa etária, e pessoas que nunca tiveram, porque o organismo precisa reconhecer esses 4 vírus de uma vez. Então, essa vacina, ela existe, mas ela não está no sistema público. Se eu não me engano, só o ano passado, o estado do Paraná colocou no sistema deles, mas era só no estado do Paraná,
porque em mais cidades onde tinham surtos maiores, muitos casos. Então, isso valeu a pena para eles para diminuir um pouco a quantidade de hospitalização e mortes. Mas dentro não, mas no sistema. Tem um probleminha na internet aí do Dr. Praça. Quer falar um pouquinho, Renato, enquanto volta aí? A vacina de dengue é uma vacina tem de vírus atenuado, tem os 4 sorotipos, né? A gente pode pegar dengue 4 vezes, né? E a imunidade para cada sorotipo ele é um pouco diferente. Então, ela tem alguns pormenores para o uso dela, por exemplo. Ela só deve ser utilizada nas pessoas que já tiveram dengue. Ela é para evitar o síndrome de choque de dengue grave. Então, você já teve dengue, tem que fazer a vacina, tá? Então, ela foi usada no estado do Paraná, inclusive o estado do Paraná fez alguns projetos pilotos, mas nas pessoas que não tinham tido dengue ainda, que se vacinaram, e depois, posteriormente, pegaram dengue, tiveram alguns casos graves, que a vacina foi como se fosse a primeira vez, sabe? Então, por isso que ela é uma vacina que, para você usar, você tem que ter algum critério, tem que ter uma avaliação médica e tem que ter um exame de que você já teve dengue, tá? Então, isso também atrapalha que ela seja inserida no Sistema Único de Saúde, porque isso, para você, vai gerar um custo para você colocar a vacina, sabe? Então, ela tem essa dificuldade para entrar no calendário do Sistema Único de Saúde. Porém, ela é uma vacina disponível, ela é uma vacina disponível nas clínicas particulares e você pode fazer uso se você já teve dengue. E evita, assim, justamente o caso mais grave, que é a partir da segunda ou terceira vez. Então, as pessoas que tiverem a oportunidade de procurar um serviço privado e puderem se vacinar, é uma excelente estratégia individual. Legal. Só que complementando o negócio da dengue, é uma resposta rápida aqui. A Iris Wozniewski aqui pergunta se essa vacina protege contra outras doenças transmitidas pelo mesmo mosquito. Aí a chikungunya, né? Entra a zika. Não protege. Tem uma vacina de chikungunya que está em andamento, né? Até pelo Butantan, a gente tem algumas vacinas de chikungunya, mas infelizmente ela não protege as outras doenças, ela é específica para o dengue. Legal. Bom, vamos mudar de idade então, né? A gente pensa em vacina, você pensa em criança, né? Você pensa em criança. Mas é tão importante os adultos se vacinarem também, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre que vacinas que os adultos têm que tomar e de quanto em quanto tempo, porque a pessoa esquece, né? Você conversa com um adulto que faz 10, 15 anos que não toma uma vacina, né? Então é importante a gente discutir isso. Importante a gente ter essa ideia. Tem algumas doenças que você não tem uma proteção para sempre, eterna. Um exemplo clássico é o tétano, que você de 10 em 10 anos precisa se revacinar, que é para ajudar a complementar a proteção. A coqueluche é a mesma coisa, que a Renata já citou. Também é outra. Então, você tem algumas vacinas que são importantes você refazer, e o tétano é uma clássica, a coqueluche é outra clássica. E outra coisa também que a gente tem que pensar, antigamente, as primeiras vacinas de saúde. Opa! Cortou aí, cortou a voz. Vamos. Peraí. Antes não existiam vacinas. Cortou a minha? Tá indo ou não? Agora voltou. Vamos lá. Voltou? Então, Voltou, tô ouvindo bem. Não sei se chegou a cortar. O tétano é uma importante que a gente está sempre fazendo. Outras vacinas, os reforços, que o americano chama de catch-up, que a gente chama de reforço, ou de pegar essas vacinas e fazer. E também, como a Renata citou, tem algumas vacinas que são importantes, você mesmo depois de um tempo você refazer. Tanto o exemplo clássico agora, nessa campanha que está se fazendo de sarampo, que se fez, toma lá atrás, e ela tem contato com o neto, que ele está vacinado, mas ele lá na escola ele trouxe de um amiguinho, e acabou, pode passar para aquela outra pessoa que está em casa.
Então, por isso que às vezes refaz estão pedindo, por exemplo, agora, quando fez essa campanha da gripe, inclusive, fazendo junto a tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, para que se refaça isso, mesmo nos adultos, para que o sistema imunológico dele dê uma lembrada no como é que está e atualize a quantidade de anticorpos, para que não deixe essa doença espalhar. A gripe todos os anos é outra vacina que é importante fazer. Pneumonia. A vantagem, por exemplo, quando eu falei que antigamente as vacinas eram diferentes, hoje as vacinas de pneumonia, por exemplo, elas são conjugadas. Então, elas formam muito mais anticorpo do que aquelas primeiras vacinas que foram feitas de pneumonia. Então, primeiro que as vacinas não existiam antes de 2010. Então, quem tem mais de 12 anos, 15 anos para frente, muito provavelmente não tomou nenhuma ainda. Então, pode não ter tomado. Então, uma vacina dessa é importante, porque a pneumonia também vai dar e vai ser um problema de saúde pública coletivo. No idoso, quando ele tem outras doenças, vai internar, vai trazer, vai ter uma pneumonia. E o agente da pneumonia, que é o pneumococo, estou dizendo o agente mais comum, que é o do pneumococo, que tem a vacina, ele é comum na garganta das crianças. E o avô, às vezes, nunca tomou a vacina. Então, e o avô, normalmente, ele tem, eu citei a coqueluche, ele tem o agente da coqueluche, porque também quem teve a coqueluche não protege o resto da vida. De vez em quando, junto para relembrar. Então, o que acontece? O avô pode passar para a criança a coqueluche e a criança pode passar o pneumococo para o avô. Então, dentro de casa, existe essa... Então, é importante que o avô seja vacinado contra a pneumonia e a criança contra a coqueluche. Entendeu? Para que haja essa visão coletiva. Legal. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. A Edna Sanches aqui está fazendo uma pergunta, ela já até tinha citado antes, eu quero ver a opinião da Renata sobre isso aqui, que isso aqui eu não conheço. Ela falou assim que ela fez quimio-rádio para tratar câncer, e se tem alguma relação desse tratamento ela não pegar dengue? Tem alguma relação isso, Renata? Não necessariamente, provavelmente não, tá? Tá. Ela pode ter tido, às vezes todo mundo na casa dela teve, ela não, ela pode ter tido assintomático, né? Porque a gente sabe que não são todas as pessoas que apresentam sintomas. Legal. Bom, então vamos falar um pouquinho dos idosos agora, né? A gente acha que idoso não tem que tomar vacina mais, né? E é um erro muito grande isso, né? O Dr. Prata já falou da pneumonia, mas tem uma vacina muito importante que é a vacina aí do herpes zoster, né? Entre outras. Vamos falar um pouquinho disso, então, sobre que vacinas é importante o idoso tomar e acho que essas vacinas para idosos não tem na rede pública, né, doutor Praça? Não, a vacina do zoster em si, não, ela não tem. Inclusive, está entrando uma vacina nova no mercado. Agora, nós temos duas opções de vacina contra o zoster. Uma com vírus vivo, atenuado, e a outra com o vírus inativado. Então, é só um pedaço do vírus. Então, não tem nenhuma relação com o vírus vivo. Então, ele não é atenuado. Ele é uma vacina inativada. Então, isso está entrando no mercado agora. Isso aumenta o rol de proteção que os idosos podem ter. O tétano é outro bastante importante, porque a incidência hoje é mais comum do tétano em idosos, porque eles esquecem um pouquinho, às vezes, e ao longo do tempo não é só o idoso, o adulto também esquece de tomar a vacina do tétano, e ela é muito importante, porque todo mundo pode ter um contato com terra, com material que machuque. Eu acho muito importante, por exemplo, para quem motoqueiro, que não está muito longe de levar um tombo, alguma coisa, e não estando protegido, é uma coisa importante se levar isso em consideração. Então, a da pneumonia, a do tétano, da coqueluche junto. Outra coisa às vezes a gente esquece porque ainda não está no plano, mas a vacina do Covid também, né? Que elas estão aí graças a Deus, para a garotada já, para os menores e também para os mais idosos, né?
Real, não sei se a Renata tem alguma coisa para complementar aí sobre Falar sobre a vacina do herpes. a vacina do herpes, a diferença entre as duas que existem hoje. Eu queria voltar um pouquinho atrás e falar da vacinação dos adolescentes. A gente falou Sim. do HPV, tá? A gente falou um pouquinho do HPV. E eu gostaria de falar da importância da vacina do HPV, não só para o câncer de colo de útero. Então, eu acho que assim, a vacina do HPV é a única vacina que protege contra o câncer que a gente tem no momento, tá? Nos meninos, o Brasil diminuiu muito, né? Então, quais fatores de risco de câncer de laringe hoje, de garganta, é o HPV. Tá? O HPV também é responsável por câncer coloretal, também é responsável por câncer de pênis, tá? Então, eu acho que é importante a gente lembrar, e por isso que a gente vacina meninas e meninos, para proteger todos, tá? O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, tá? E você vacinando isso, se você evitar essa infecção sexualmente transmissível, você também evita vários tipos de câncer. Então, eu acho que é muito importante, né? No calendário do adolescente do SUS entrou uma dose de ACW, que é a mais completa. Eu acho que também é importante a gente relembrar dessa vacina como uma proteção. E os adolescentes são resistentes. Aí eu já vou para os adultos. Aí os pais tomando vacina são os exemplos para os adolescentes irem e tomar também, né? Então, nos adultos é importante a influenza anual. É importante, provavelmente o Covid vai entrar aí no calendário também, junto, a gente tem que lembrar. E as vacinas que você tem que tomar a cada 10 anos é muito importante, tá? Aí nos idosos agora, a gente tem a de pneumonia, que é muito importante, e a gente tem a do herpes zoster, que a gente tem esses dois tipos de vacina de herpes zoster agora nas redes privadas. A gente tem uma que é de vírus vivo atenuado, tem uma que é de vírus vivo inativado. E o herpes zoster é uma doença que tem a imunidade. Quando a imunidade baixa, ela aparece. Então, não é só para pacientes idosos, é também para pacientes imunocomprometidos. E hoje a gente usa esse nome imunocomprometidos, são pacientes que tratam câncer, pacientes que tratam doenças reumatológicas, pacientes que tratam doenças hematológicas, autoimunes. Então, a gente tem uma gama de pacientes com soropositivos. Então, a gente tem uma gama de pacientes que podem, né, se beneficiar dessa vacina. E essa vacina nova que entrou no mercado de vírus vivo inativado, ela é incapaz de causar doença. Então, ela gera uma imunidade mais alta e um risco menor do paciente. Então, essas são as grandes vantagens dessa vacina. Então, quem pode individualmente, né, conseguir essa imunidade, porque é uma reativação de uma doença que é a varicela, que geralmente você tem na infância, né, que é a catapora. Ela reativa e aparece como herpes zoster. Então, eu acho que é uma vacina para quem puder, para proteção individual, interessante de ser feita. Legal. E sem dizer, né, que o herpes zoster judia muito do paciente, né? Quem já teve herpes zoster sabe o quanto que sofre, né? É uma doença que realmente judia demais, né? Então, quem tiver condição, realmente tome essa vacina, porque, olha, só quem teve herpes zoster sabe o quanto que essa doença judia e demora, né, para melhorar, e muitas vezes acompanha essas dores por anos, né, Renata? Ela é uma doença que pega o nervo da pele, o nervo sensitivo da pele. Então, ela dá muita dor. E uma sequela da doença é o que a gente chama de neuralgia pós-herpética. O herpes passou, mas a dor persiste. E nos idosos, ela pode persistir por ano. Isso diminui muito a qualidade de vida, né? Você ter dor o tempo todo. Imagina você usar uma camiseta e toda hora que a camiseta raspar doer. É terrível, né? E aí, ó, então já vamos aproveitar essa pergunta aqui, depois eu volto na outra, da Luciana Zambuja aqui. Então, ela perguntando, quem já teve herpes zoster pode tomar a vacina e quantas doses são? Quem já teve pode tomar. A gente só toma cuidado, tem que esperar uns 6 meses depois que teve o episódio para tomar, tá? Não pode tomar logo na sequência. A vacina de vírus vivo atenuado é uma dose só. A vacina de vírus vivo inativado são 2 doses. Então, depende da vacina que a pessoa ou que ela pode tomar. Aí tem que fazer uma avaliação individualizada. E aí tem uma pergunta aqui que o Pablo fez aqui, é uma pergunta aí que
que é interessante. Ele até compara com antibiótico aqui, né? Se vacina se tomada em excesso pode tornar o vírus mais resistente? Vai lá, Renata. Não, no caso da vacina não tem nenhuma relação, porque a vacina ela estimula a formação do corpo, né? Então a vacina ela está estimulando o sistema imunológico da pessoa. O antibiótico ela mata o vírus ou mata a bactéria. Aí o antibiótico está se relacionando com o vírus. E aí sim ele pode se tornar resistente que é em relação ao agente. Mas a vacinação é uma proteção indireta, então não tem relação. Legal, muito bom. Bom, eu acho que nós temos que falar um pouco agora, né? Nós temos que entrar um pouco nessa vacina do Covid, né? Eu acho que é tanta briga, tanta coisa. Vamos falar um pouco dessa vacina da Covid aí, né? Eu acho que a primeira coisa da gente já dizer que nós já vacinamos, acho que quase 5 bilhões de pessoas no mundo, né? De vacina de Covid. E aí já está provado, então, que não causa morte, não mata ninguém, né? Não causa nenhum desastre essa vacina, né? Então, muito daquelas discussões já foram por água abaixo. Mas eu queria discutir um pouco aí da importância da vacinação, né? Que você falasse um pouco aí dessas várias doses que estamos tomando, quarta dose, da importância de estar tomando essas doses, né? O pessoal fala, quantas doses eu vou ter que tomar, né? Da vacina da Covid, tem que tomar vacina a vida inteira, né? Então vamos falar um pouquinho disso, Renato. Acho tão importante a gente se situar aí na atual conjuntura do Covid, da vacinação da Covid. Eu acho que assim, a vacinação da Covid é uma grande conquista da humanidade, uma grande conquista do SUS no Brasil, né? Então, assim, passou por momentos muito difíceis, foi momentos de muitas mortes. E o culpado que fez a gente poder arrancar as máscaras e sair por aí sem máscara foi a vacinação. Tá? Só que algumas vacinas, elas não têm imunidade duradoura. E a gente ainda tem as variações do vírus, né? O vírus da Covid é um vírus altamente mutagênico. Quantas doses de vacina de gripe você já tomou? Você fica contando, mas todo você vai lá e toma. Por quê? Porque o vírus da gripe muda. E como ele muda, a gente muda a vacina. Então, provavelmente, a gente vai usar esse mesmo raciocínio para a Covid. Né? Os estudos mostram o quê? Que depois do quarto ou quinto mês das duas doses, né? Porque agora os estudos não na dose de reforço, que depois do quarto ou do quinto mês há uma queda drástica na produção dos anticorpos, principalmente nas pessoas que são imunocomprometidas e nas pessoas mais idosas. E daí, quando você dá uma nova dose, há um aumento de 20, 30 vezes mais produção de anticorpos. Então, você dá a vacina, você tem um boom de anticorpos. Com o tempo, os anticorpos vão caindo. Você toma uma outra vacina, esses anticorpos voltam a subir, você volta a estar protegido de novo. E uma grande coisa que as pessoas têm que entender é que as vacinas elas são usadas para você morrer da doença e não necessariamente para você não pegar. E a vacina da Covid é uma dessas. Ela protege para você não adquirir, mas é uma proteção mais baixa. Mas ela protege para você não ter casos graves e não parar na UTI. Né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, a onda da Delta, né? A gente teve um colapso do sistema de saúde, muitas pessoas na UTI, faltou oxigênio. Olha o que aconteceu, né, lá em Manaus. As pessoas ficaram sem oxigênio. Aí a gente vacinou bastante. Aí em janeiro, fevereiro, a gente teve a Ômicron. A gente já teve uma taxa de internação e de óbitos muito menor. Então, isso é a prova da eficácia da vacina. Apesar do vírus estar transmitindo mais, ele está matando menos. E agora nós estamos passando por uma nova onda e novamente isso está se repetindo. Porém, a gente tem muitas pessoas aqui na cidade, no Brasil, que só tomaram 2 doses. E muitas pessoas que ainda não foram se vacinar. Vou aproveitar esse momento para chamar você que ainda não tomou a sua terceira dose, para que você vá tomar a sua dose de reforço. Se a sua segunda dose foi há mais de 4 meses, a taxa de anticorpos está caindo e você deve ir atrás de tomar. Então, a gente tem a terceira dose, está muito baixa a cobertura da terceira dose na população. Então, leve seu avô, leve o seu pai, convença um amigo, vamos fazer campanha, convença amigo a tomar a dose de reforço, que isso é muito importante para a população nesse momento. Que legal.
Deixa eu só citar aqui uma presença ilustre aqui, né? De um amigo nosso do dia a dia que virou uma celebridade atualmente, né? Que só fica na televisão ultimamente. O Dr. Júlio Croda está aí participando da nossa live. Oi, Júlio. Muito bom te ver aqui. E você está me devendo uma live aqui. Eu já te convidei umas 3 vezes para fazer uma live comigo que você ainda não fez. Então aproveita que você está aí, bota na sua agenda aí e a gente faz uma live logo, logo aí junto. Bom, Renata, então aí voltando nessa questão da Covid aí, né, pra gente concluir aí, você estava falando da quantidade de doses, né? Poxa, a gente já tomou, só na infância a gente toma mais de 30 doses de vacina e o pessoal está com medo de tomar 4, 5 doses da vacina de Covid, né? Então eu acho que o pessoal tem que pensar nisso, né? Sobre essa coisa. Foi muita mídia em cima, foi divulgação demais de informação, que às vezes causou um pouco desse... Até o excesso de informação causou mais dúvida na população do que qualquer outra coisa, né? Com certeza, sim. E tem um dado que ele não é nem dado de saúde pública, mas eu acho que é um importante nesse momento, porque assim, a gente está passando por um momento de tecnologia, por um momento que a gente está mudando a informação que a gente adquire, né? Então, tinha revistas. Hoje, a maioria das pessoas do mundo e do Brasil, elas se informam através do WhatsApp. Vocês sabiam disso? Que mais de 60, 70 já tem pesquisas científicas que moldam as pessoas sobre o que elas veem. Então, ali tem muita disseminação de informação sem fonte, sem garantia nenhuma. Então, é a fofoca do século XXI. A fofoca do século XXI está ganhando. O que passava de vizinho para vizinho, agora você dispara para 1000 pessoas no WhatsApp. Né? E isso é muito... É a mesma forma, só mudou a tecnologia, né? Era a mesma coisa. A informação errada sempre existiu. O problema é a forma como ela se dissemina hoje em dia, né? Aqui, ó, mais uma pergunta. O Pablo aqui cutucando a gente aqui, ó. Pessoas imunodeprimidas não podem tomar vacinas? É relativo isso, né, Renata? Dá uma conversada aí sobre isso. A resposta vacinal depende do seu sistema imunológico. Então, por exemplo, uma pessoa que vai iniciar um tratamento para câncer, a gente orienta que ela faça as vacinas antes de iniciar esse tratamento. Por quê? Porque daí o seu sistema imunológico vai estar mais forte e você vai conseguir gerar uma resposta. Tá? Nas pessoas que são imunodeprimidas, elas não devem tomar as vacinas de vírus vivo atenuado, porque o vírus vivo atenuado pode causar a doença. Então, esse tipo de vacina deve ser evitado em pessoas imunocomprometidas. Tá? Então, quando a pessoa tem um artrite reumatoide, vai tomar uma medicação, a gente sempre indica tomar as vacinas antes. Quando a pessoa já está imunodeprimida, o que acontece? Existe uma menor resposta ao sistema dela à vacina. Então, às vezes, a gente pode dar uma vacina e a resposta da vacinal dela vai ser menor do que uma pessoa que está imunocompetente. Mas aí também tem que fazer uma avaliação individualizada. Está tendo um surto de meningite. A resposta daquela pessoa não vai ser adequada, mas será que não é interessante vacinar ela para proteger, mesmo que seja pouco? Né? Então, depende da situação que a gente está vivendo também. Uhum. Muito bom. Bom, eu vou agora falar um negocinho aqui que eu acho muito legal, porque assim, além dessa atuação como médico, tal, eu sou rotariano, sou do Rotary, né? E o Rotary é uma entidade que trabalha há várias décadas aí na vacinação, com o foco principal na erradicação da polio do mundo, mas sempre trabalhando com vacinas, né? E então eu já rodei essa Dourados inteira e outras daqui da região, dando palestra sobre vacina, sobre polio, falando da importância de vacinação, fazendo campanhas, inclusive que vocês já participaram com a gente de algumas dessas campanhas, e nós vamos retomar agora no segundo semestre, e vocês já estão intimados aí para estar participando com a gente, né? E dizer aí que a gente vê aí o quanto, né, que as pessoas são mal informadas, né? Indo na periferia, conversando com as pessoas, o quanto que as pessoas têm informação errada, o quanto que as pessoas não sabem, não entendem da coisa, né? E estão muito suscetíveis a essas fake news, né?
e isso acaba gerando um grande problema, né? É um trabalho muito bonito que você faz, né? A gente tem que agradecer, Fábio, por pessoas como você, que é isso que faz o mundo mudar, isso que faz o mundo girar, né? Isso que a gente dá esperança da gente ter no mundo. Com certeza. A periferia são os locais onde as pessoas estão menos informadas, né? Então é justamente lá que tem que atuar. Eu acho que é para que as pessoas vão fazer o calendário do SUS, né? Porque nem se a gente for pegar as carteirinhas, né? Às vezes nem as vacinas do SUS que são gratuitas a gente consegue completar no calendário, né? Então essa discussão é muito importante. A polio está voltando em alguns países no mundo. A cobertura de polio diminuiu bastante nos últimos 2 anos no Brasil. Então é importante e a gente não pode esmorecer. A gente não pode parar nunca, porque se a pessoa a doença pode voltar a estar erradicada. Então a gente tem que continuar. Essa batalha é árdua, mas nós não vamos desistir. Legal, muito bom. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem, né? Bom, já estamos chegando no final da nossa live aí, a gente vai batendo papo, conversando, já se passou praticamente 1 hora, né? Mas aí, ô doutor Praça, fala um pouquinho, eu quero que o senhor fale um pouquinho do Imunitas aí, né? Fala um pouquinho do serviço, do que vocês oferecem, do trabalho que vocês fazem aí. Eu acho importante se divulgar um pouco o Imunitas aqui também, por favor. A clínica já veio para cá, nós estamos fazendo agora praticamente quase 9 anos, e a gente já veio justamente com essa ideia que a vacina, como você mesmo já citou, precisa a gente conversar e passar essa necessidade de informação para as pessoas, para elas melhor se informarem. Então a gente tem muita preocupação de estar sempre treinando o nosso pessoal para que atenda direito, que a gente traga tudo que é mais moderno, e olhar, uma coisa que a gente faz sempre, é olhar muito, a pessoa vem para fazer a vacina e sempre dar uma olhada e estimular os pais também, essa ideia que a gente conversou aqui agora há pouco, da avó precisar da vacina da criança, o ambiente, está caminhando a vacina para ter uma ideia mais personalizada. A Renata citou vários tipos de pessoas, vários tipos de doenças que existem hoje que comprometem o sistema imunológico. Então, a vacina responde de forma diferente para essas pessoas. E cada vez mais a medicina anda para frente e ela tem mais diagnósticos de doenças. Então, tem que fazer um atendimento individualizado, tem que perder algum tempo com as pessoas e trazer essa informação, perguntar, às vezes vem um casal com o filho, a gente conversa, aí na conversa a gente consegue descobrir que tem um paciente com câncer naquela família. Então, isso tudo a gente precisa orientar as pessoas, os cuidadores, as pessoas que estão envolvidas na família, que entram e saem todo dia e voltam, elas têm contato em outros lugares. Então, todas essas pessoas precisam ter uma certa proteção e precisa conhecer isso. Então, e a medicina vai avançando cada vez mais, mas essa troca de informação continua sendo fundamental, essa conversa. E a vacina, hoje em dia, quando começou em 1973, o Plano Nacional de Imunizações, ele pensava um pouco mais nas crianças, aí ele veio trazendo a ideia, no fim do século, para a família, e agora a gente tem a ideia que a vacina é do 0 aos 100 anos. Mesmo quem está lá na ponta, a Renata mesmo citou bem, antigamente quando eu nasci, a expectativa de vida era de quase 60 anos, não chegava a 60 anos. Como eu já passei dos 60 anos, então você vê que alguma coisa de bom nesse tempo todo houve. Na época que eu era criança, não existiam todas essas vacinas. Eu tive sarampo, eu tive cachumba, eu tive catapora, porque não existiam vacinas. Então, o que a gente se preocupa hoje é alertar o pessoal. Às vezes um adulto que vem com 30 anos de idade, que tem um filho pequeno, você começa a perguntar, fala, poxa, mas eu não tomei essa vacina, eu não tomei aquela. É importante tomar, essas vacinas já estão à disposição e ele pode tomar. Ele pode não estar no calendário da criança, mas ele pode tomar essa vacina e proteger também, fazer parte desse ciclo, que é a família dele. E a gente sempre está disposto a esse tipo de conversa, de trazer
esse conhecimento e também como é que se diz? Informação de qualidade. Você se preocupa com antes, durante e depois? Antes, durante e depois da vacina também, né? Então, orienta bem o que pode acontecer, por que tem que fazer uma numa data, tem que esperar um tempo ou a outra. Tudo isso tem que ser um conhecimento, que é um conhecimento um pouco técnico que o povo... Oi. Olá, cortou um pouquinho aí, né? Oi, Bom, cortou? cortou esse finalzinho. Já voltou, já voltou. Pode concluir aí, seu doutor Então Praça. tá. Oi? Pode concluir aí, cortou esse finalzinho do que o senhor estava Não, falando. isso é importante, o momento de certa forma, a prioridade é a informação individualizada. Que a criança precisa de uma coisa, o pai precisa de outra, o avô, e todos eles precisam estar juntos, né? Porque a vacina hoje é para todo mundo. Literalmente a vacina para todos. Legal. Muito bom. Quer concluir aí, Renata? Quer fazer um encerramento aí também? Eu assim, eu acho que assim, eu como infectologista, uma médica de saúde pública, trabalho com muitas infecções, já tenho aí alguns anos de bagagem, e eu acho Por isso que eu acho que corta. né, que a prevenção é realmente o melhor remédio que pode ter. Então, eu acredito muito nas vacinas, eu vi o impacto delas, e eu vi a necessidade de ter um programa, um local em que tivesse esse atendimento atualizado, em que você fosse, né, como uma pessoa, coisa personalizada, tivesse informação correta. Eu, como mãe, sofri com isso. Eu tive dificuldade de achar locais, vacinação diferente, né? Eu fiz muitas vacinas das minhas filhas no SUS, a maioria. O SUS é um serviço excelente, mas existem as pessoas que querem um diferencial. Então, eu acho que essa oportunidade de trazer esse diferencial, de trazer esse atendimento personalizado, de trazer a informação correta, de trazer o que é mais moderno, eu acho que era uma coisa que assim, precisando e é muito importante, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que o Brasil, em questão de vacina, você só puder dar vacina para o SUS para o seu filho, você está na frente de muitos países do primeiro mundo. E que se você der todas as vacinas do SUS, já está mais que suficiente. Então, assim, eu queria fazer um apelo a todos que estão aqui nos vendo, que abram suas carteirinhas de vacinação, que achem as suas, achem as dos seus filhos, e que levem, vão ao postinho de saúde, vão a alguma clínica, algum lugar, levem essas carteirinhas, vejam as vacinas que estão faltando, façam essa vacinação, ajude você, a sua família, ajude o vizinho e ajude o país, né? Assim, assim a gente, no coletivo, consegue ser pessoas de uma nação melhor. Acho que é isso. Legal. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Ô doutor Praça, pede para a doutora Beth aparecer aí um pouquinho, porque todo mundo está ouvindo uma voz de fundo aí, que parece um fantasma às vezes, para mostrar que ela existe, quem é. Então, doutora Beth, faz um oi aí pro pessoal, pelo menos para a gente ver quem é. Tô pronto, respostas à live inteira. A próxima, Fábio, você convida ela, porque ela... Vai ter que fazer uma só com ela. Convida ela na É que ia ficar muita gente, Fábio, se ficasse todo mundo aparecendo. Mas Tá certo. Ia ficar muito cheia. Mas é bom que o pessoal vê a senhora aí, então tá ótimo. Tá certo, então. Então, tá. Bom, pessoal, eu acho que a gente discutiu bastante sobre esse assunto, né? Falamos bastante sobre vacinação, a importância da vacina. Acho que foi uma live muito legal, muito proveitosa aqui, né? Quero agradecer demais, tivemos uma audiência excelente aí hoje. Agradecer a Renato, doutor Praça, a doutora Beth, todo mundo aí participando nisso. Nós temos uma parceria aí, né, com o Artemis, com o Imunitas aí, dos testes de pezinho, de várias coisas que a gente faz junto, e as parcerias que a gente tem do Rotary aí também, divulgação de vacina, né? Espero que essa seja a primeira de várias lives aí que a gente faça juntos aí. Então tá, pessoal.
Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Tá. Obrigada, pessoal. Boa noite. E, Fábio, a gente vai estar com vocês, sim, nos programas que tiver aí das campanhas de vacinação, tá bom? Legal, ótimo. Vou conversar com vocês. Tá tudo programado, segundo semestre nós vamos fazer uns eventos legais aí, tá? Então, pessoal, olha, muito obrigado a todos, muito obrigado por mais essa live. Semana que vem eu e o Pablo vamos estar aqui na quinta-feira, falando um pouco mais sobre exames de laboratório aí, tá? Então, até quinta-feira que vem, uma boa noite e lembrem-se, vacinas salvam vidas, vacinas são seguras, se vacinem. Boa noite, pessoal.